Mas então, pessoal, seguindo aqui a nossa matéria, a gente vai falar agora das aplicações, mas antes de falar das aplicações bonitinhas, vocês têm que saber uma coisa importante, que é sobre magnetismo. O Murilo já deu uma pincelada nisso aí, já falou um pouquinho, só lembrando para vocês que é o seguinte, que as cargas elétricas, por elas terem esse polo positivo, outro negativo, elas possuem então características muito parecidas e semelhantes com o quê? Com de magnetismo. A gente sabe que o magnetismo é o que? A gente tem, por exemplo, num ímã, vou desenhar aqui um ímãzinho para vocês, todo errado, nossa, ímã horroroso, mas enfim. A gente sabe que os ímãs, eles possuem o que? Polo norte e um polo sul. É como se fosse uma analogia das cargas elétricas, um polo positivo e outro polo negativo. Então, diferente das cargas elétricas, não existe nada aqui circulando do polo norte para o polo sul. Mas o que acontece é que entre esses dois aqui existe o quê? Existe um campo magnético, existe o que o pessoal chama de magnetismo, fluindo aqui do polo norte para o polo sul. E aquela mesma história lá das cargas elétricas. Polos iguais, eles se repelem e polos diferentes se atraem. Ou seja, se eu pego um ímã, o lado do polo norte de um ímã com o polo sul, os dois vão se grudar. Agora, se eu botar o polo norte de um ímã com outro polo norte, os dois vão se repelir. Então, isso a gente vai criar uma força magnética. Isso aí a gente já viu, você aprendeu isso no colégio, a força magnética, né, sobre magnetismo. E é importante saber uma propriedade dos ímãs, que é o seguinte: quando a gente tem um ímã aqui, diferente de uma corrente elétrica, se a gente cortar ele no meio aqui, cortar um ímã, ele não vai se tornar somente, por exemplo, agora essa parte do ímã aqui só tem magnetismo em relação ao polo norte. Não, quando você corta na metade, automaticamente, isso é uma regra do magnetismo, a parte de baixo desse ímã vai virar o novo polo sul. E assim você vai cortando ele, corta de novo, pronto, agora ele vai ter essa nova fração que você cortou vai ter um polo norte e aquela outra fração vai ter um polo sul. E assim por diante. Conforme você vai cortando o ímã, ele não perde essa propriedade dele. Todo ímã possui um polo norte e um polo sul. Isso é uma regra que você tem que saber de magnetismo. Essa também é chamada lei dos polos, né? Então você tem que saber também uma coisa interessante que o Murilo agora vai falar pra gente, antes eu vou retratar isso, é o seguinte, que as correntes elétricas, elas geram um campo magnético. Por exemplo, se a gente pega aqui um fio que está passando uma corrente perpendicularmente, ou seja, 90 graus em relação a essa corrente, deixa eu fazer aqui um negócio mais bonitinho, que isso aqui ficou horroroso. Se a gente botar aqui uma folha de papel cheio de limalha de ferro aqui, o que vai acontecer? Essa limalha ela vai se alinhar com esse magnetismo que vai ser formado com essa corrente. Por exemplo, se essa corrente estiver indo daqui, ó, nesse sentido, nossa, a chuva começou a ficar forte, tem que fechar a janela, já vai. Aqui, por exemplo, dependendo do sentido da corrente elétrica, vai ter um sentido diferente, o que? A força eletromagnética. Então isso é importante você saber. Um fio, será um condutor de eletricidade que esteja conduzindo uma corrente, vai gerar uma força eletromagnética. Então com isso, dá para você brincar horrores com mecanismos elétricos, que aí você vai poder utilizar essa força magnética junto com o quê? Junto com dispositivos, ou seja, você vai conseguir aliar essa força criada para gerar trabalho, né? Isso é um conceito que a gente tem lá na física, bonitinha, que a gente vai medir, mas isso aqui a gente não precisa ver a fundo, mas só saber que essa força eletromagnética vai gerar trabalho. Com esse trabalho a gente vai conseguir deslocar alguns objetos, vai conseguir deslocar alguns componentes, e aí a gente vai poder brincar de muita coisa. E entre essas brincadeiras que a gente tem, de peças físicas se mexendo devido à interação magnética, a interação eletromagnética entre elas, a gente pode criar diversos dispositivos elétricos. Entre elas a gente pode criar relé, solenoide e outros afins, mas agora eu vou pedir para o Murilo, ele que é o especialista nisso, ele vai falar para a gente o que é um relé, o que é um solenoide, onde que a gente usa e como eles funcionam. Murilo, por favor. Como o Guilherme disse, né, os dispositivos que podem ser criados a partir desse princípio do eletromagnetismo e mais usados na aviação vai ser o relé e o solenoide, né?
A partir do princípio que a gente sabe que todo condutor percorrido por uma corrente elétrica vai gerar campo magnético, a gente consegue construir os eletroímãs, né? O que é o eletroímã? O eletroímã é você pegar bastante condutor, fazer com que percorra uma corrente elétrica nele, e ele automaticamente vai gerar um campo magnético maior, mais forte. Por quê? Você tem muito condutor no lugar junto. A melhor maneira de fazer isso é uma bobina, né? O que é a bobina? A bobina é um fio enrolado no núcleo de ferrite, um núcleo ferroso, né? Então a gente pega um fio, enrola no núcleo ferroso, aplica a corrente nele e vai gerar um campo magnético muito maior, muito mais forte, porque cada volta da bobina, cada espira da bobina vai gerar uma pequena quantidade, uma pequena porção de campo magnético, que somada a todas as espiras que está ali naquela bobina, vai fazer um campo magnético mais forte, mais intenso. E por ele estar imerso num núcleo ferromagnético, vai ter as linhas de força, as linhas de campo intensificadas por esse núcleo. Com isso a gente consegue fazer o eletroímã. O eletroímã é um ímã artificial, que só funciona com eletricidade. Então quando eu aplico tensão, gera campo magnético, ele vai atrair materiais ferrosos. No caso do relé, ele faz exatamente isso. O relé é constituído por uma bobina, que é alimentada, e quando esta é alimentada vai gerar um campo que por sua vez vai atrair uma placa ferromagnética dentro do relé, que por sua vez vai comutar contatos, ou seja, vai fechar ou abrir contatos, né? Aí que vem a pergunta, mas pô, eu preciso de um componente desse para abrir ou fechar? Eu consigo fazer isso com o interruptor mesmo, na mão. Mas a grande sacada do relé é o quê? É você comandar uma corrente maior através de uma corrente menor. Então, como isso funciona? Vamos supor lá que você quer ligar os faróis de pouso da aeronave. Vão ser acionados através de relés. Os faróis de pouso, digamos, consomem 10 amperes. Né? A suposição, vamos supor que eles consomem 10 amperes. Para eu transportar esses 10 amperes com segurança de um sistema elétrico, eu vou precisar de um cabo com uma determinada espessura, um cabo mais grosso, né? Porque se você passar uma corrente muito grande num fio muito fino, ele vai aquecer muito, vai ter muita perda e pode até pegar fogo esse fio. Então o que a gente faz? A gente tem que conduzir a corrente proporcional, ter um cabo proporcional à corrente elétrica, para transportar essa quantidade enorme de elétrons com segurança. Então imagina só, você está lá, cara, na nave, e vamos usar só o interruptor, não vamos usar o relé. A gente vai ter que sair com o fio da bateria, vem lá da bateria, vai passar pelo interruptor no painel, e do painel vai lá para a lâmpada, aí depois volta o fio negativo. Então é um caminho grande para o fio percorrer. E para transportar com segurança a gente precisa usar um fio grosso, porque 10 amperes é uma corrente alta, vamos usar um fio grosso. O fio grosso ele é mais caro que o fio fino. Então a gente vai ter o que? Custo, né? Vamos lá, vai envolver o custo, vai envolver peso. Fala, pô, vai precisar de um cabo desse. Então a sacada do relé é o que? É comandar uma corrente maior com uma corrente menor. Então, em vez da gente fazer todo esse trajeto, a gente coloca um relé. Então o relé vai pegar, o fio vai sair da bateria, passar pelo contato do relé e vai para a lâmpada. Aquele trajeto até o switch, até o interruptor no painel, vai ser usado um fio muito mais fino. Por quê? Porque a bobina que aciona o relé demanda uma corrente muito menor, na ordem de 10 a 20 vezes menor. Então, se o relé comandar, se a bobina tiver uma corrente 10 vezes menor, é 1 ampere. 1 ampere é o que eu preciso para energizar a bobina do relé. Então, eu comando a bobina do relé. Uso um fio mais fino, um fio mais barato, um fio mais leve. Então o meu interruptor aciona a bobina, que por sua vez fecha o contatinho lá, que aí sim fecha o contato com a corrente maior, e vai acionar o farol. Então o princípio de funcionamento do relé é justamente esse, eu através de uma corrente menor comandar uma maior. Então a corrente de comando é a corrente da bobina. Então eu comando a bobina com 1 ampere. Mas o contato que fecha através da bobina comanda uma corrente de 10 amperes. Então essa é a sacada do relé. É uma corrente menor comandar uma várias vezes maior.
E também temos, além do relé, temos a solenoide. A solenoide nada mais é do que uma bobina também. No meio elétrico, uma solenoide e bobina são sinônimos, né? E o que é uma solenoide? Uma solenoide é a mesma coisa, é um fio enrolado num núcleo de ferro, né? Um núcleo de ferro magnético. Então, se eu construir um sistema mais robusto, geralmente o solenoide é uma bobina mais robusta, por isso tem uma diferença de nome e tal. Então a bobina vai ser uma coisa mais simples e o solenoide vai ser uma bobina maior, uma bobina mais robusta, chamada de solenoide. A constituição física é a mesma. São várias espilhas, várias voltas no núcleo, que quando percorrida por corrente elétrica, vai gerar um campo eletromagnético, e o que tiver ali para ser atraído, ele vai atrair. No caso, vai ser o eixo do atuador, né? Então eu energizo a bobina, ela vai ter uma força suficiente para atrair um núcleo, atrair um eixo, que por sua vez vai comandar um flap, vai comandar eventualmente um trem de pouso e por aí vai. Deixou mais claro que isso é impossível você deixar algo mais claro do que isso. Você vê que agora você nunca mais vai confundir um relé com solenoide, agora você sabe muito bem como é que eles funcionam. Muito obrigado, Murilo, aí deu uma explicação, daqui a pouco eu chamo ele de novo. Galera, é importante vocês saberem aqui de um conceito importante que é o da indução eletromagnética. Essa indução eletromagnética é muito importante porque ela está em todo lugar, justamente porque ela vai transformar uma certa parte de uma energia elétrica numa energia mecânica. Eu vou explicar por quê. Olha só, galera, quando a gente tem, por exemplo, um imãzinho aqui bonitinho, nossa, tá ficando cada vez pior o meu desenho, mas enfim, um quadrado, porque o redondo não está dando certo. Se a gente passar aqui um fio entre ele, o que vai acontecer? Esse polo aqui vai fazer o quê? Ele vai estar gerando uma força magnética, correto? Ele vai estar repelindo o polo norte, mas vai estar atraindo o polo sul. Então quer dizer que se a gente passar um fiozinho aqui dentro dele, o que vai acontecer? Nesse fio que ele está aqui, ele vai ter vários elétrons lá, desse fio aqui condutor, vai ter vários elétrons livres. Só que a gente não está conectando ele em lugar nenhum, só está deixando o fio lá. O que vai acontecer? Esse ímã aqui, olha só, ele vai estar, a força desse ímã vai estar interagindo com o quê? Com os elétrons livres desse fio aqui. Esse fiozinho vai estar cheio de elétrons livres. Aí o que vai acontecer? Quando a gente botar esse fio perto do ímã, esse ímã vai alterar a configuração desses elétrons livres no fio aqui. Então o que vai acontecer? Vai ordenar esses elétrons de acordo com a disposição que eles estiverem no fio. Ele vai organizar esses elétrons que antes estavam parados. Então veja só, os elétrons estavam parados, a gente botou o fio entre um ímã. O que aconteceu? Os elétrons vão começar a se organizar, então eles vão começar a se mexer dentro do fio. Então o que aconteceu? A gente conseguiu mexer os elétrons dentro do fio sem aplicar o que é? Sem conectar esse fio a uma fonte elétrica. Então quer dizer que a gente fez o que? A gente conseguiu criar uma corrente sem conectar esse fio numa fonte. Então o que aconteceu? A gente conseguiu criar uma corrente só com uma indução magnética. Então isso vai criar o que? Vai criar uma força eletromagnética. Então olha só, isso é muito importante porque esse princípio é utilizado em 1 trilhão de lugares diferentes. Quando agora você entendeu como é que funciona isso daqui, agora você sabe que dá para a gente criar uma corrente a partir do magnetismo. Eu vou pedir para o Murilo agora explicar para a gente a prática, onde que a gente usa isso no alternador. O Murilo vai falar um pouquinho, acredito que todo mundo que já fez um voozinho aí na real já se deparou com isso, com o chamado alternador. Como eu falei, ele vai utilizar o princípio aqui da indução eletromagnética, que vai ser justamente a gente conseguir gerar uma energia elétrica proveniente do que? Uma energia mecânica. A gente consegue justamente transformar essa energia. Agora, como que isso acontece? O Murilo vai explicar pra gente agora. Então, no caso do alternador, né, a função dele é gerar corrente alternada, né, por isso que ele chama alternador. Como que isso é feito? Aqui é o processo contrário do eletroímã, ou seja, em vez de você aplicar corrente numa bobina para ela gerar campo magnético, a gente vai fazer o contrário, a gente vai colocar campo magnético numa bobina para ela gerar corrente.
Então o alternador nada mais é do que uma bobina, né, presa a um eixo que vai ficar girando dentro de um campo magnético estático, ou seja, é um ímã conhecido ali, tem um polo norte e um polo sul definido, né? Ele não vai mudar, quem vai variar é a bobina dentro desse campo girando. Ela é colocada num eixo e esse eixo é acoplado ao motor da aeronave, então ela gira junto com o motor da aeronave. O motor funcionou, ele funciona. Então quando a gente tem essa bobina girando dentro do campo, o que acontece? As linhas de força do campo magnético do ímã, elas estão ali ligadas do polo sul ao polo norte, né? Então você tem linhas de força ali que estão sempre ali, e todo ímã tem isso. Quando você coloca uma bobina dentro dela, dentro desse campo, no meio dessas linhas, essas linhas passam pela bobina, consequentemente passam por todos os átomos que compõem essa bobina, e vai querer induzir o campo magnético nesses átomos. Cada átomo é um mini ímã, ele vai querer se alinhar com o campo magnético daquele ímã estático. Então, como a bobina está se girando dentro do campo magnético estático, cada hora essa indução vai ocorrer de um lado. Ou seja, o polo norte e o polo sul, né, de cada átomo vai se alinhar respectivamente com o norte e o sul do ímã estático. Quando a bobina der um tombo, ou seja, ela virar, esses ímãs vão ficar com o campo invertido e vão querer o quê? Realinhar de novo. Né? Eles estão com os polos trocados, né? Eles vão querer realinhar de novo. E nessa variação, o que acontece? Quando a gente ordena os átomos dentro de um condutor, por causa do campo magnético, a gente tem o quê? Deslocamento de elétrons. Eles estão lá se deslocando para se ordenar, eles querem se alinhar com o ímã. Então, opa, legal, a gente deslocou elétron, o que a gente teve? A gente teve corrente elétrica. Gerou corrente elétrica, então a gente tem o quê? Tem uma tensão elétrica, porque não existe corrente sem tensão. Então, pelo fato da bobina estar girando dentro do campo que é estático, quando a bobina tiver, vamos supor, 90 graus do campo magnético, os átomos se alinham para um lado. Quando você virar essa bobina, esses átomos estariam o quê? Invertidos. Então o que eles querem fazer? Eles querem alinhar de novo. Eles querem sempre se alinhar. Só que quando ele alinha para o outro polo, a corrente vai ser o contrário. Então quando ela está de um jeito, a corrente circula de um sentido. Virou 90 graus, ela vai para o outro sentido. Porque eles estão sempre se alinhando, os polos norte e os polos sul de cada átomo. Então, como esse eixo está sempre girando, está sempre ocorrendo essa mudança, a corrente está uma hora para um lado, outra hora para o outro, outra hora para um lado, outra hora para o outro. Então, o que está produzindo ali naquela bobina? Um campo, uma corrente elétrica alternada. Então, por isso que esse aparelho é chamado de alternador. Ele é o contrário do eletroímã, né? Como eu disse, lembrando, o eletroímã, o que é? A gente aplica corrente numa bobina para ela gerar campo. O alternador, o que é? A gente aplica o campo na bobina para ela gerar corrente. É uma função totalmente ao contrário. E como ele está lá girando dentro de um campo magnético que está parado, que está estático, cada hora, cada lado da bobina vai gerar um sentido de corrente. Então vai ser uma corrente alternada, ela está variando os polos constantemente. E os anéis coletores, né? Os anéis nada mais são do que as extremidades da bobina. São dois anéis, né? Então um anel para cada extremidade da bobina. É onde a bobina começa e onde a bobina termina. Então, para a gente ter, como o campo está girando, lá o eixo está girando, a bobina está girando, não dá para a gente usar fios. A gente não consegue usar o fio, porque se a gente tivesse o fio lá, o que ia acontecer? O fio ia enrolar no alternador, ele ia virar um carretel ali, né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que dar um jeito de extrair essa tensão, ter um contato permanente com a bobina, sem precisar de fio. Então o que a gente usa? Um anel. Por que o anel? Porque ele está sempre girando lá, ele vai estar sempre girando junto com o eixo do alternador. E a gente tem as escovas. As escovas são um pedacinho de carvão, praticamente um carvão, né? Que ele é entalhado naquele formato, como a gente vê na figura, e ele está em contato permanente com o anel. Ele vai deslizando no anel, mas sempre mantendo um contato físico, um contato elétrico. Então a gente tem os anéis para estar sempre um contato elétrico com a bobina, mas sem usar fio.
e as escovas para estar deslizando no anel para a gente ter ali o ponto fixo, para a gente tirar essa tensão do eixo, porque ele está sempre girando. Então por isso que a gente usa esses anéis e as escovas. As escovas elas estão em constante atrito com o anel. Ela é feita de carvão intencionalmente para gastar, ou seja, elas vão gastando, demora muito para gastar, mas uma hora ela acaba, né? Aí o alternador para de mandar energia, a gente recebe uma luz no painel, aciona o mecânico troca essas escovas, né? Então o conjunto anel e escova é para a gente ter o contato direto com a bobina sem precisar usar fios, porque se a gente fosse usar fio ia acontecer o que? Ia enrolar no eixo, né? Não ia dar certo. Então a solução anel-escova é o meio encontrado para manter o contato elétrico com a bobina, mesmo ela girando. Então, obrigado, Murilo, explicou muito bem o alternador, acredito que você não tenha mais dúvidas sobre o alternador. Agora eu vou falar de outra aplicação aí desse indução eletromagnética que a gente utiliza em outros transformadores. O transformador é uma coisa muito simples, vocês vão entender rapidinho. Espiras aqui de volta dessa bobina. Vamos dizer aqui, que nem um exemplo que o Murilo mesmo falou. Por exemplo, se aqui tiver 10 voltas aqui na bobina primária, o que vai ter na secundária? Vai ter 100 voltas aqui nessa bobina secundária. Então o que vai acontecer? Esse campo magnético